Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos que estão aqui no santuário para esta transmissão, queridos irmãos que estão em casa, pela rádio, pela TV, pela internet, feliz Páscoa! Jesus ressuscitou verdadeiramente. É essa a boa notícia que nós queremos anunciar nesse tempo, é tempo pascal. E nós vamos escutar muito nesse tempo as aparições de Jesus, vamos escutar também o testemunho dos apóstolos. Os Atos dos Apóstolos narram exatamente esta experiência que os discípulos de Jesus fizeram com ele. A experiência de ver os milagres, sim, a experiência dos ensinamentos, mas principalmente a experiência da ressurreição. E nós encontramos Pedro hoje, no dia de Pentecostes, diz aqui a leitura dos Atos dos Apóstolos, Pedro de pé, e olha só que bonito, junto com os 11 apóstolos. O anúncio que Pedro fez, ele não fez sozinho, ele fez com os apóstolos, com os 11. Ele não acreditava sozinho, ele acreditava com a igreja, acreditava com os seus irmãos. E ali ele fez o anúncio. Como é bom quando a gente está anunciando e tem irmãos conosco, né? Tem irmãos que ajudam no nosso anúncio. Eu não estou aqui sozinho, tem uma equipe aqui comigo, tem a TV que está aqui fazendo com que esse anúncio chegue até a sua casa. Isso é muito bom, isso é uma maravilha, né? A mensagem chega melhor aí para você, não é? Pedro, junto com os 11, levantou a voz e anunciou o querigma. Falou da vida de Cristo, falou da sua morte, falou da sua ressurreição, falou ousadamente dizendo ainda, né, que vós matastes o Cristo, mas ele ressuscitou. E depois Pedro vai falar aqui ainda, citando o Davi, o rei Davi, dizendo que o rei Davi tinha previsto que um descendente dele iria depois não iria ser abandonado à região dos mortos e não conheceria a corrupção. De quem que Davi estava falando? Davi estava falando do Cristo, que não conheceu a região dos mortos, que o seu corpo não foi danificado. Depois, no finalzinho ainda da leitura dos Atos dos Apóstolos, Pedro, não sozinho, mas também com a igreja, também com os outros apóstolos, ele disse: e disto nós somos testemunhas. Nós quem? Os apóstolos.
os discípulos. Aqueles que fizeram a experiência, volto a dizer, não só das suas palavras, não só dos milagres, mas da ressurreição. O cerne, o coração, o caroço do anúncio, o que era dos apóstolos? Era o Cristo ressuscitado. Era isso que eles anunciavam e era isto que eles viviam. Eles viviam o ressuscitado. Por que eles foram capazes de convencer tanta gente? Porque não tinha sido apenas uma história. Por que eles foram capazes de convencer tanta gente? Porque não foi só uma filosofia, um pensamento. Por que eles conseguiram convencer tanta gente? Porque eles fizeram uma experiência com o ressuscitado. O que vai fazer a diferença na nossa vida, irmãos, enquanto cristãos, é se nós fizermos uma experiência com o ressuscitado. E os apóstolos estavam tão imbuídos do ressuscitado e fizeram uma experiência tão marcante que seriam incapazes de inventar essa história. E nós já escutávamos ontem, domingo, não é? Porque tinha saído o boato, e a gente escutou isso ainda hoje, o boato de que o corpo do Senhor tinha sido roubado. Se ele tivesse sido roubado, os ladrões não teriam se preocupado de deixar os lençóis lá, até ajeitado no sepulcro. Então, mais uma prova de que o corpo do Senhor não foi roubado, ele realmente ressuscitou. E no Evangelho, interessante, eu também citei para vocês na hora de pedir o perdão, dos dois grupos que nós temos no Evangelho. O grupo que acreditou e o grupo que não acreditou. Primeiro, o grupo que acreditou, as mulheres que fizeram a experiência com o ressuscitado, e depois Jesus apareceu a elas e disse a elas: olha, falem aos meus discípulos que se dirijam a Galileia. E aqui é interessante que a Galileia significa o local do chamado, o local da primeira experiência, a história do amor, onde eles foram chamados. Então, voltar à história, voltar ao chamado, voltem a Galileia. E as mulheres saíram correndo, com medo, mas com muita alegria, e foram anunciar aos apóstolos, aos discípulos, que eles deveriam ir para a Galileia. E lá, eles fariam novamente a experiência com o ressuscitado. E o que fizeram as mulheres? Obedeceram a Jesus. E o que fizeram os discípulos? Obedeceram a Jesus e foram para a Galileia. E o outro grupo é dos guardas. Os guardas foram falar aos sumos sacerdotes o que havia acontecido. E o que fizeram os sumos sacerdotes? Não quiseram encarar a verdade. A diferença desses dois grupos, que fizeram a experiência com a verdade e transmitiram a verdade. E o que fizeram os sumos sacerdotes, infelizmente, escutaram a verdade, mas começaram a propagar uma mentira, que o corpo do Senhor tinha sido roubado. De qual grupo nós fazemos parte? Daquele que fez a experiência com a verdade e anuncia a verdade e se compromete com a verdade? Ou daquele grupo que até escuta a verdade, mas vive a verdade como se fosse uma grande mentira e não anuncia a verdade? Por que será que aqueles sumos sacerdotes não quiseram anunciar a verdade? Era medo de perder as suas regalias, medo de perder a sua fé, medo de acolher Jesus, a salvação, medo de sair das trevas? Infelizmente, eles não optaram pela verdade, mas pela mentira. Quem fez a opção pela verdade, fez a opção pela libertação, pela salvação, fez a opção pela luz, fez a opção pelo Cristo. Infelizmente, aqueles irmãos que não fizeram a opção pela verdade, mas pela mentira, ficaram aprisionados. E uma mentira é assim, né, gente? Uma mentira puxa outra mentira, não é assim? Infelizmente, a gente faz essa experiência. Quem faz a experiência com a mentira permanece nas trevas.
e, consequentemente, se não acolhe o Cristo à luz, permanece nas trevas. Quem acolhe Jesus, acolhe o anúncio da ressurreição, permanece na luz. Você quer permanecer na luz ou quer permanecer nas trevas? Quer permanecer na verdade ou quer permanecer na mentira? E permanecer na verdade, que é Jesus e que é a ressurreição, é se comprometer com a vida nova. Talvez aqueles sumos sacerdotes não quiseram se comprometer com a verdade e anunciar uma grande mentira, porque não quiseram se comprometer com o Cristo, de viver o amor, de viver o perdão, de viver a partilha, de viver tudo aquilo que o Cristo anunciou. Porque se comprometer com o Cristo e acolher a verdade e acolher a sua ressurreição era acolher esta vida nova. Será que a nossa vida diz daquele que acolheu a verdade ou diz daquele que acolheu a mentira? Que nós possamos fazer a reflexão nesse dia e, com sinceridade, vamos responder ao Senhor: Senhor, eu ainda faço opção, infelizmente, pela mentira. Eu acolhi já a verdade, mas eu ainda tenho vivido um cristianismo tão tímido. Eu tenho vivido ainda a verdade como uma mentira. Não vivo com alegria, não vivo com fé. Senhor, me ajude a fazer sempre uma experiência com o Senhor, que é a verdade, e anunciá-lo com alegria para este mundo que precisa da Tua luz, que precisa da verdade, que precisa da reconciliação, que precisa do perdão. E só é possível nós transmitirmos isso se nós vivemos o ressuscitado. Senhor, a nossa resposta é essa: dai-nos a graça de vivermos como ressuscitados. Convido você ainda a inclinar um pouquinho a sua cabeça e dar a sua resposta ao Senhor, de viver de fato a verdade e anunciar a verdade da ressurreição com a sua vida, através do amor, da partilha, através da vida nova. Se nós ainda estamos vivendo a vida velha, é sinal que nós não estamos vivendo a ressurreição. Se nós estamos vivendo a ressurreição, então precisamos nos comprometer com a verdade, nos comprometer com o Cristo. Obrigado, Senhor, por esta palavra, e queremos sim nos comprometer com o Senhor ressuscitado, com a verdade, com a vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.